Galera, a Netflix é um serviço online de streaming, uma empresa norte-americana de mídia over the top, lançada em 2010, disponível em mais de 190 países. Em março de 2023, superou 232 milhões de assinantes globalmente. A empresa sediada em Los Gatos, na Califórnia, e originalmente fundada em 1997, inicialmente consistia em um serviço de entrega de DVD pelo correio, que devido à expansão do streaming disponível nos Estados Unidos a partir de 2007, fez uma adaptação no serviço. Sua primeira websérie original de sucesso foi House of Cards, lançada em 2013. Hoje a empresa produz centenas de horas de programação original em diferentes países do mundo, querendo se aprimorar nas aplicações e em novas programações. Os planos foram apresentados no Mobile World Congress, em Barcelona, na Espanha. Em setembro de 2016, a empresa anunciou que planeja ter 50% do catálogo composto de produções originais. A Netflix confirmou sua preferência por filmes e webséries exclusivas, contrapondo os sucessos do cinema que podem ser vistos em outras plataformas. Para se diferenciar, a empresa investe mais de 20 bilhões de dólares na produção ou aquisição de conteúdo original, segundo informa o Reuters. Em novembro de 2021, a Netflix passou a Disney e se tornou a empresa de entretenimento com o maior valor de mercado do mundo, 291 bilhões de dólares. Pesquisa feita com 40 profissionais proeminentes de Hollywood e de executivos tarimbados a showrunners renomados, apontou a Netflix como o streaming mais fácil de usar no mercado, aquele com a melhor interface de usuário. Em 29 de agosto de 1997, Mark Randolph e Reed Hastings fundaram a Netflix em Scott Valley, na Califórnia. Randolph havia trabalhado como diretor de marketing da empresa de Hastings, a Pure Atria, que foi vendida por Hastings para a Rational Software Corporation em 1991 por 700 milhões de dólares, fazendo pensar em um novo meio de empreendedorismo. Randolph admirava a empresa de comércio eletrônico, a Amazon, e queria encontrar uma grande categoria de itens portáteis para vender pela internet, usando um modelo semelhante. Hastings e Randolph consideraram e rejeitaram a ideia de vender fitas VHS, pois eram muito caras para estocar e delicadas para despachar. Quando ouviram sobre os DVDs, introduzidos pela primeira vez lá nos Estados Unidos em 24 de março de 1997, eles testaram o conceito de venda e aluguel de DVDs pelo correio, enviando um CD para a casa de Hastings, em Santa Cruz. Quando o disco chegou intacto, eles decidiram assumir as vendas de entrega em domicílio, iniciando em abril de 1998. Hastings investiu 2,5 milhões de dólares para iniciar a Netflix. A Netflix foi lançada como a primeira loja de aluguel de DVD online do mundo, com apenas 30 funcionários e 925 títulos disponíveis, quase todo o catálogo de DVDs na época, usando o modelo de pagamento por aluguel, com taxas e prazos semelhantes à de seu concorrente físico, Blockbuster. Em setembro de 2002, a The New York Times relatou que na época a Netflix enviava pelo correio cerca de 190 mil discos por dia para seus 770 mil assinantes mensais. A contagem de assinantes da empresa aumentou de 1 milhão no quarto trimestre de 2002 para cerca de 5,6 milhões no final do terceiro trimestre de 2006 e para 14 milhões em março de 2010. O crescimento inicial da Netflix foi alimentado pela rápida disseminação de aparelhos reprodutores de DVD nas residências, que em 2004 já era presente em quase 2/3 dos lares dos Estados Unidos. Em 2010, a empresa começou a oferecer um serviço de streaming independente separado do aluguel de DVD, junto com a estreia dos serviços no primeiro país saindo dos Estados Unidos, indo para o Canadá. Atualmente, o serviço está disponível online em mais de 190 países. Em abril de 2011, o seu serviço de streaming contava com 23 milhões de assinantes nos Estados Unidos. Neste ano, o faturamento digital total da empresa chegou à marca de 1,5 bilhão. Em janeiro de 2013, a Netflix comunicou ter adicionado 2 milhões de assinantes norte-americanos durante o quarto trimestre de 2012, contabilizando um total de 27,1 milhões de consumidores nos Estados Unidos e 29,4 milhões de usuários totais do seu serviço de streaming. Além disso, o faturamento teve aumento de 8%, atingindo 945 milhões de dólares no mesmo período. Por volta de março de 2013, a Netflix tinha 33 milhões de assinantes, um número que subiu 36,3 milhões já no mês de abril seguinte. Em setembro de 2013, durante o terceiro relatório trimestral do ano, a empresa divulgou ter 40,4 milhões de assinantes do serviço de streaming. A Netflix fechou o ano de 2013 com 44 milhões de assinantes. Um ano depois, em setembro de 2014, o serviço já estava disponível em mais de 40 países
50 milhões de assinantes, com intenções declaradas de iniciar operações em novos mercados. Em outubro de 2015, 69,17 milhões de assinantes globais foram reportados, incluindo 43 milhões nos Estados Unidos. Em abril de 2016, a Netflix declarou ter 81,6 milhões de assinantes, sendo 47 milhões deles nos Estados Unidos. Encerrando 2016, a Netflix informou ter atingido a marca de 93,8 milhões de assinantes, que representa um aumento de 7,5 milhões de assinantes apenas nos últimos 3 meses de 2016. Em 19 de julho de 2010, a Netflix anunciou que lançaria seu serviço de streaming para o Canadá, fazendo assim a primeira expansão no mercado internacional da empresa. Em 22 de setembro de 2010, a Netflix tornou-se disponível no Canadá por R$ 7,99 ao mês, mas com uma seleção bastante limitada. Em 5 de setembro de 2011, ela iniciava suas atividades aqui no Brasil. A Netflix foi lançada no Reino Unido e na Irlanda em 9 de janeiro de 2012 e nos Países Baixos em 11 de setembro de 2013. Em 15 de agosto de 2012, a empresa anunciou uma nova expansão implementando seus serviços para Noruega, Dinamarca, Suécia e Finlândia. O serviço foi lançado em 18 de outubro de 2012. Em agosto de 2013, ao apresentar o relatório trimestral da Netflix, o presidente da empresa, Reed Hastings, destacou o crescimento de assinantes no exterior e disse que o foco agora é como crescer internacionalmente, como melhorar o conteúdo, o que levou à decisão de dedicar todo o lucro da operação norte-americana aos outros países. De acordo com a empresa, no terceiro trimestre de 2013, mais de 5 bilhões de horas de conteúdo foram assistidos no serviço, principalmente em televisores. O serviço fechou o ano de 2013 com um pouco mais de 44 milhões de assinantes globalmente. No último trimestre, o faturamento foi de 1,18 bilhão no primeiro trimestre do ano. Portanto, antes do sucesso de suas duas principais webséries originais, House of Cards e Orange is the New Black, o faturamento foi de 945 milhões, o que mostra a importância do conteúdo original para a empresa. Nos Estados Unidos, a Netflix conquistou 2,33 milhões de assinantes no trimestre, levando a uma base de 33,42 milhões de assinantes, e já é responsável por 30% do tráfego da internet no país. Segundo alguns estudos, nos mercados internacionais a empresa não abre os números por país. Juntaram-se à base de 1,74 milhão de novos assinantes, totalizando 10,93 milhões. Em junho de 2014, a Netflix revelou uma reformulação global da marca, um novo logotipo que usa uma fonte moderna com sombreamento removido e uma nova interface de usuário do site. A mudança foi controversa. Alguns gostaram do novo design minimalista, enquanto outros se sentiram mais confortáveis com a interface antiga. A Netflix foi lançada em Portugal no dia 21 de outubro de 2015 e em 2016 foi lançada em Angola, Moçambique e Cabo Verde. Com o crescimento da Netflix, diversos outros aplicativos são desenvolvidos para facilitar a experiência do usuário com a ferramenta de vídeos. Um dos principais é o Upflix, aplicação móvel disponível para usuários de 17 países, que informa novos filmes adicionados ao catálogo da Netflix. O aplicativo móvel está disponível para as plataformas iOS e Android. Em janeiro de 2016, a Netflix superou a marca de 75 milhões de usuários ativos em escala global. No mesmo mês de janeiro, a Netflix passou a estar disponível em mais de 190 países, estando disponível em quase todo o mundo, com exceção da China, região da Crimeia, Coreia do Sul e Síria. Em 2020 foi anunciado o início dos testes com o novo recurso Direct, um canal linear com programação fixa composta com conteúdo da plataforma. O canal possui a mesma programação para todos os que sintonizam. O recurso foi lançado de forma experimental apenas na França para um número restrito de assinantes. O fim da primeira fase de testes ocorreu em dezembro de 2020, quando a empresa decidiu ampliar o recurso para os demais assinantes do país. Inicialmente, o canal foi disponibilizado apenas na versão web da Netflix, não estendendo a funcionalidade para outros dispositivos. Em 2021, foi lançado um novo plano de assinatura totalmente gratuito para dispositivos móveis, porém apenas no Quênia, o plano, apesar de ser gratuito, não inclui anúncios. A diferença é que o catálogo de filmes e séries é limitado. O plano também não possibilita a reprodução em telas maiores. Contudo, as outras funcionalidades, como controle parental e criação de perfis, foram disponibilizados normalmente. O cadastro foi facilitado, sem precisar de muitas informações e opções de pagamento. O país foi selecionado porque a empresa observou que muitas pessoas no Quênia nunca haviam experimentado a plataforma de streaming. Já em maio de 2022, foi anunciado o lançamento de um plano mais barato com propagandas. A empresa anunciou que vai lançar esse plano como uma forma de atrair e reter cada vez mais seus clientes, a exemplo de outros serviços de streaming que já fazem o mesmo nos Estados Unidos. Os executivos pretendem lançar o plano econômico com propagandas no último trimestre de 2022.
a Netflix no Brasil. Galera, no Brasil, o lançamento da plataforma aconteceu em setembro de 2011. Segundo dados de 2020, que é estimado que a Netflix tenha entre 10 a 15 milhões de assinantes. O Just Watch apontou que o serviço de streaming foi o serviço que teve mais títulos adicionados ao catálogo em 2020. Em novembro de 2020, o Amazon Prime Video ultrapassou a Netflix em número de filmes no catálogo, a Netflix em Portugal. Em Portugal, o serviço passou a ser oferecido em 2015, segundo o levantamento feito pelo portal Sapo24 e o Just Watch. A Netflix foi o serviço de streaming mais assistido em Portugal, no início da pandemia do Covid-19. Além disso, o serviço cresceu 171% e o filme mais assistido no país passou a ser Contágio, resolução 4K. Durante o Consumer Electronics Show em 2014, lá em Las Vegas, foi anunciado que o conteúdo 4K, a chamada Ultra Alta Definição, faria a sua estreia na Netflix. Na segunda temporada da websérie House of Cards, lançada em fevereiro do mesmo ano, todos os episódios foram filmados no formato digital com câmeras especiais, e a alta qualidade permite ver as cenas com maiores detalhes. A tecnologia tem resolução 4 vezes maior do que as televisões de alta definição. A Netflix também trabalha com resoluções menores em seus planos mais básicos, como 480 pixels, 720 pixels e 1080 pixels. Além das produções transmitidas originalmente nesta resolução, a empresa também possui remasterizações, sendo as primeiras Breaking Bad e Orange is the New Black, conteúdos originais. A Netflix revolucionou a produção de séries e filmes de televisão, fazendo o oposto do que fazem os estúdios tradicionais. A empresa não interfere no conteúdo das webséries. Se o roteiro for aprovado, vão direto para a etapa de produção, eliminando o tradicional processo de desenvolvimento, em que a série tem que se adaptar ao estúdio. As webséries são realmente originais. Também, enquanto os outros canais de televisão mantêm a audiência cativa lançando um episódio por semana e com pausa no meio das temporadas, a Netflix deixa todos os capítulos disponíveis de uma vez só. Os espectadores assistem quando e quanto quiserem. Diferentemente dos grandes estúdios que medem seu sucesso pela quantidade de pessoas que assistiram a cada episódio ou filme em determinado período, a empresa se recusa a divulgar seus dados sobre sua audiência. Galera, já em março de 2011, a Netflix anunciou planos para iniciar a produção de conteúdo original para seu popular serviço de streaming, começando com um drama político de 1 hora, House of Cards, que estreou em fevereiro de 2013. A websérie foi produzida por David Finger, com Kevin Spacey como protagonista. No final de 2011, a Netflix também lançou 2 temporadas de 8 episódios de Lilyhammer, que é a 4ª temporada de Arrested Developer. No início de 2013, a empresa anunciou Hemlock Grove. Em novembro de 2013, a Netflix anunciou um contrato com a Disney para produzir 4 séries originais de super-heróis da Marvel Comics. A Netflix conta com 4 webséries exclusivas, cada uma com 3 episódios, centradas nos personagens Demolidor, Jessica Jones, Luke Cage e Punho de Ferro, tidos como integrantes do segundo escalão do universo da editora. Os 4 heróis se unem na websérie Defensores, lançada em agosto de 2017. Também em 2013, foi produzida a primeira websérie financiada pela Netflix no Brasil, A Toca, uma comédia em forma de falso documentário escrita e produzida pelo humorista e youtuber Felipe Neto. No dia 22 de agosto de 2014, estreou o sitcom norte-americano BoJack Horseman. Em 20 de março de 2015, lançou a websérie Bloodline, aproveitando o embalo de House of Cards. Em 21 de maio de 2015, lançou a websérie Between, que havia sido anunciada no fim de 2014. Em 5 de junho de 2015, a primeira temporada da websérie intitulada Sense8 foi lançada na Netflix. A websérie havia sido anunciada em 2013. Já em 2015, foi anunciada a nova websérie de comédia e drama The Ranch. Em 28 de agosto, foi lançada uma websérie de José Padilha sobre Pablo Escobar, chamada Narcos. O ator principal é Wagner Moura. Em abril de 2015, foi anunciada a primeira temporada de Stranger Things pela Netflix, estreando em 15 de julho de 2016. Em abril de 2016, foi divulgado que seria feita uma websérie sobre a Operação Lava Jato, com direção de José Padilha. De acordo com Padilha, esse projeto vai narrar a operação policial em si e mostrar detalhes sobre o que alega-se ser o maior esquema de corrupção visto no Brasil desde a redemocratização. A série estreou em 23 de março de 2018, com o nome de O Mecanismo. Em 2018, a Netflix estreou a série The Alienist, integralmente americana, que busca retratar a cidade de Nova York durante o ano de 1896, quando uma onda de assassinatos de meninos prostitutos começou a ocorrer. Outro destaque de 2018 foi a estreia da primeira temporada de Disenchantment, série animada por Matt Groening, mesmo criador de Os Simpsons e Futurama. De forma a apresentar os seus títulos originais em cinemas e festivais, desenvolveu em 2020 um novo tema de introdução juntamente com Hans Zimmer. Mesmo em meio a uma crise
financeira sem precedentes em 2022. A Netflix fechou o ano renovando mais séries do que cancelando, contrariando a má fama de um streaming que cancela muitas atrações, sedes e centros de produção. A Netflix está sediada em Los Gatos, Califórnia, e possui escritórios internacionais na Ásia, Europa e América Latina. Em abril de 2021, a Netflix anunciou que estava abrindo sua primeira sede canadense em Toronto. A empresa também anunciou que abriria um escritório na Suécia, bem como em Roma e em Istambul, para aumentar seu conteúdo original nessas regiões. Em junho de 2021, a Netflix anunciou sua primeira instalação de pós-produção de serviço completo em Mumbai, Índia. A instalação estará totalmente operacional em junho de 2022 e terá 40 suítes de edição offline. Mais tarde naquele mês, a Netflix anunciou que estava lançando uma loja online para mercadorias de marca. A empresa tem centros de produção em Los Angeles, Albuquerque, Londres, Madrid, Vancouver e Toronto. Cultura corporativa. A Netflix concede a todos os funcionários uma discrição extremamente ampla com relação às decisões de negócios, despesas e férias, mas em troca espera um desempenho constantemente alto, conforme imposto pelo que é conhecido como o teste do detentor. Constantemente se perguntam se lutariam para manter um funcionário. Se a resposta for não, então é hora de dispensar esse funcionário. Um slide de uma apresentação interna sobre a cultura corporativa da Netflix resumiu o teste como desempenho adequado recebe um pacote de indenização generoso. Tais pacotes variam de 4 meses de salário nos Estados Unidos e até 6 meses nos Estados Unidos, Holanda. Sobre a cultura que resulta da aplicação de um teste tão exigente, Hastings disse que você tem que ganhar seu emprego todos os anos na Netflix. E não há dúvida de que é um lugar difícil, não há dúvida de que não é para todos. Hastings fez uma analogia com o atletismo. Os atletas profissionais não têm segurança no emprego a longo prazo porque uma lesão pode encerrar sua carreira em qualquer jogo específico, mas eles aprendem a deixar de lado o medo desses riscos e se concentrar no trabalho com grandes colegas no momento atual. A ascensão da Netflix afetou a maneira como o público assiste ao conteúdo televisivo. O CEO da Netflix, Neil Hunt, aponta que a internet permite aos usuários a liberdade de assistir aos programas em seu próprio ritmo. Portanto, um episódio não precisa de obstáculos para provocar o público para que continue sintonizando semana após semana, porque eles podem simplesmente continuar no próximo episódio. A Netflix permitiu que os criadores de conteúdo se desviassem dos formatos tradicionais que forçam intervalos de tempo de 30 ou 60 minutos uma vez por semana, o que afirma dar a eles uma vantagem sobre as redes. O modelo deles fornece uma plataforma que permite tempos de execução variáveis por episódio com base em um enredo. Elimina a necessidade de uma recapitulação semana a semana e não tem uma noção fixa do que constitui uma temporada. Galera, essa flexibilidade também permite que a Netflix nutra um programa até encontrar seu público, ao contrário das redes tradicionais, que cancelam rapidamente um programa se não for capaz de manter classificações constantes. O modelo da Netflix também afetou as expectativas dos telespectadores. De acordo com uma pesquisa da Nielsen de 2013, mais de 60% dos americanos disseram que assistem demais a programas, e quase 8 em cada 10 americanos usaram tecnologia para assistir seus programas favoritos em sua própria programação. A Netflix continuou a lançar seu conteúdo original, disponibilizando toda a temporada de uma vez, reconhecendo a mudança nos hábitos do telespectador. Isso permite que o público assista aos episódios no horário de sua escolha, em vez de ter que assistir apenas a um episódio por semana em um horário agendado específico. Isso efetivamente dá a seus assinantes liberdade e controle sobre quando assistir os próximos episódios em seu próprio ritmo. Galera, e uma controvérsia aqui. Em 7 de junho de 2023, o Procon de Santa Catarina, no Brasil, anunciou que vai multar a Netflix em R$500 para cada reclamação que receber sobre o compartilhamento de senhas, após a empresa não ter enviado mais esclarecimentos à diretoria da entidade reguladora, do Procon e de outro estado do Brasil. No Paraná, a coordenadora Cláudia Silvano tinha declarado anteriormente que o material publicitário da empresa, que inclusive está disponível no seu site, traz frases como "assista onde quiser", o que induz o consumidor ao erro.